Ascensão através de habilidades. Episódio 231. 52º andar, 2. Olá. Taesan acenou com a mão. Minerva olhou fixamente para Taesan. Ela olhou ao redor. Um pequeno espaço feito de tijolos, com poderes imensos que podiam ser sentidos em seu interior. Taesan? Nos encontramos novamente. Taesan assentiu. A confusão se aprofundou no rosto de Minerva. Eu não deveria poder ser convocado por você? Ela deveria proteger Arulha. Por isso, ela assinou um contrato que excluía a convocação quando fez o pacto com Taesan. É isso que eles chamam de presente? Taesan verificou a habilidade que havia sido ativada quando convocou Minerva. Habilidade especial de ativação contínua. Procuração do contrato. Atua em nome do contrato com o Rei dos Espíritos, controlando assim alguns dos poderes resultantes. Parecia uma habilidade em que Beatrice controlava o poder usado para trazer Minerva até aqui. Percebendo a situação tardiamente, a expressão de Minerva escureceu. Entendo agora. Então minha mãe lhe deu esse tipo de ajuda. Sua voz estava cheia de emoção. Haha, achei que nunca mais nos encontraríamos. Prazer em ver você. Minerva sorriu e se aproximou de Taesan. Taesan manteve distância enquanto Minerva abria os braços. O quê? Por que você está recuando? Estava tudo bem naquela época, mas é um pouco estranho agora. A Minerva anterior tinha aparência de criança, mas agora ela parecia uma mulher madura, tornando estranho abraçá-la como antes. Minerva estufou as bochechas. Embora ela tenha se tornado uma Rei dos Espíritos completa, ela não amadureceu muito mentalmente. Taesan acariciou seus cabelos e ela riu alegremente. Bom. Sua Majestade. Barcaza. Olá para você também, e o fantasma. Olá, o contrato com o Rei dos Espíritos. E a convocação do Rei dos Espíritos. A visão desses seres profundos seria interessante. O fantasma riu. Só então Minerva percebeu para onde havia sido convocada. Este é o labirinto? Sim. Interessante. Ela examinou os arredores com uma pitada de intriga nos olhos, impressionada pelas forças poderosas que sentiu momentaneamente. Poderoso, não posso subestimá-lo. Um guardião do mundo, de certa forma, pode não haver ser mais forte que ela em todo o universo. Porém, no labirinto, várias forças pareciam comparáveis ou até mais fortes que as dela, despertando sua curiosidade. Também há espíritos aqui? O Rei do Espírito do Fogo. Ela era uma inimiga de Taesan. Prever como Minerva, ao enfrentar outro rei espiritual, reagiria era difícil. Ela mostraria hostilidade como uma renegada ou seria confundida como parente? Parecia que Minerva adivinhou as preocupações de Taesan. Não se preocupe, fiz um pacto com você. Não importa quem seja o oponente, estou do seu lado. Exceto minha mãe, claro. Isso é um alívio. Não parecia que haveria problemas ao lutar contra o Rei dos Espíritos. A avaliação da situação foi concluída. Agora era hora de chegar ao tópico principal. Quanta energia você pode usar? Minerva gemeu e ergueu a mão. O vento se reuniu lá. O vento fortemente condensado começou a tomar forma e se materializar. Minerva cerrou o punho. O vento explodiu e atingiu o labirinto. O cabelo de Taesan estava totalmente despenteado. Não consigo usar todo o meu poder. Na melhor das hipóteses, estou no mais alto nível de bebidas espirituosas de primeira qualidade? É natural, já que esse cara ainda não tem o poder de gerenciar totalmente um contrato de nível rei espiritual. Mas ainda assim, parece ser o mais alto entre os de primeira qualidade. O fantasma falou em tom de admiração. Com apenas Minerva e Barcaza, você poderia romper o labirinto. E as restrições no tempo de convocação? Minha mãe lida com o poder usado durante a invocação. Parece que sou convocado inversamente quando todo esse poder é consumido. Por outro lado, se o poder for bem gerenciado, eu poderia ficar indefinidamente? Isso é bom. Taesan assentiu. Não foi um mau negócio. Quanto mais forte ele se tornasse, mais próximo de sua verdadeira forma o poder do rei espiritual também se tornaria. Beatrice lhe deu uma recompensa satisfatória. Não parece que sou necessário agora. Isso mesmo, por enquanto. Então voltarei. Acho que ficarei bastante ocupado por um tempo. Minerva acabara de nascer. Naturalmente, ela teria muitas tarefas para cumprir em Arulha. Tudo bem. Taesan, vejo você mais tarde. Minerva sorriu e acenou com a mão. O rei espírito do vento escondeu-se além do espaço do labirinto. Barcaza gemeu. É bom estar com o rei, mas espero que isso não ofusque meu próprio contrato. Isso não vai acontecer. Barcaza também tinha muitos assuntos próprios para resolver. E a verificação ainda não foi concluída. Título: Governante da Natureza. Um poder do Espírito Deus. Reconhecido por Beatriz. Todos os espíritos aceitam a sua existência e a afirmam. Você também pode exercer vasta influência sobre a natureza. Todo dano a espíritos mais 30%. Havia 3 habilidades que concediam influência sobre a natureza. Essa sobreposição possibilitou controlar o clima. Os danos também aumentaram em 10%. Foi uma mudança favorável. Habilidade especial de ativação contínua. Espelho transparente, água parada. Proficiência: 58%.
mente inabalável, vontade imutável, espírito inquebrável, luta imortal. E a proficiência em espelho claro, água parada, que aumentou tremendamente à medida que ele superou a aprovação dos deuses superiores. Mais algumas frases foram adicionadas depois, mas o sentimento geral não mudou muito. Parecia que o poder que ele tinha originalmente estava sendo adicionado ao conteúdo. Habilidade especial de ativação contínua. Twisted Soul Tuning. Proficiência. 42%. Seres distorcidos podem manipular sua própria alma assumindo um fardo razoável. Isso lhes permite controlar o poder que reside dentro deles ou é possuído por eles, e também ajustar a alma dentro de um determinado alcance. O Twisted Soul Tuning também mudou além de 40%. A primeira mudança foi a redução da carga, e tornou-se possível ajustar o poder espiritual dos outros, não apenas o seu, dentro de uma certa faixa. Não é para ataque, mas para defesa. Quando um ataque imbuído deste poder era lançado, ele poderia ser manipulado para desviá-lo até certo ponto. Tanto a descrição quanto o significado sentido sugeriram isso. Esta foi uma mudança fundamental. Todos os adversários contra os quais ele não podia garantir a vitória exerciam alto poder espiritual, então interromper seu poder espiritual significava interromper seus ataques também. E então houve a transformação no espírito enlouquecido. Um desejo espiritual de vingança se instalou dentro dele. Poder de ataque mais 80, mais 30% de poder de ataque contra espíritos e mais 60% contra reis espirituais. Pode ativar habilidades espirituais, lâmina abandonada, e fúria dos afirmados, contra reis espirituais. O poder de ataque aumentou em 50%. Além disso, o poder de ataque contra os espíritos aumentou em 10% e contra os reis espirituais em 20%. A habilidade, fúria dos afirmados, também foi desbloqueada. No geral, essas melhorias foram projetadas especificamente para derrotar um rei espiritual. Ele estava ansioso para encontrar o rei espírito do fogo. A proficiência da habilidade conceitual também aumentou, embora não tenha sido uma mudança notável. Parecia estar chegando a um ponto de saturação. Então, esta foi a conclusão. Restava uma habilidade, ao mesmo tempo ansiosamente aguardada e um tanto desconcertante. Transcendência, preto. Proficiência, 1%. Consumo, 2 pontos, ponto de interrogação, colchete que fecha. Cerquilha, e-mail protegido, cerquilha, e-mail protegido, 11. O que poderia ser isso? Uma habilidade adquirida ao impedir a passagem dos deuses superiores. O poder dos deuses superiores entrou nele através da ascensão da alma. O consumo era desconhecido e os detalhes não foram documentados. Essencialmente, era uma habilidade envolta em mistério. O fantasma gemeu. Honestamente, parece bastante ameaçador, não é? Pode ser bom deixar como está. Mas essa não é uma escolha que você faria. Uma nova carta foi sorteada. Ignorar isso não era uma opção. Se seria benéfico ou prejudicial, ele tinha que testar primeiro. Taizan ativou a habilidade. Você ativou o preto. A sombra de Taizan tremeluziu. A sombra em movimento parecia possuir vontade própria à medida que avançava. O fantasma ficou surpreso. O poder que emanava da sombra trêmula era igual ao poder que ele havia experimentado. Uma sombra que consome e corrói tudo em seu caminho. Este poder se assemelhava ao de Hazaki, que firmou um pacto com os deuses superiores. Taizan franziu ligeiramente a testa. Uma sensação desagradável estava subrepticiamente invadindo sua mente. Parecia que sua mente estava sendo contaminada apenas por manejá-la. Taizan extinguiu a sombra. A erosão que estava corroendo sua consciência diminuiu. É utilizável, mas será um desafio. Embora a erosão pudesse ser suprimida, em batalhas críticas onde uma ligeira vantagem poderia determinar a vitória ou a derrota, a sua utilização parecia problemática. Dependendo da eficiência da sombra, era uma habilidade que poderia servir como faca de dois gumes. E o fantasma ainda não conseguiu esconder o seu espanto. Essa sombra era uma habilidade direta de um deus superior. Em essência, era o poder do próprio deus superior. O fato de Taizan possuir tal poder sem firmar um contrato foi notável. Assim que o fantasma estava prestes a falar, o labirinto se contorceu. Huguong. Os tijolos tremeram. O chão se elevou à medida que o poder convergia. Não sei como você entrou aqui. A entidade conhecida como Baobabamba demonstrou hostilidade. Uma feroz intenção assassina surgiu em direção a Taizan. Barcaza rapidamente ergueu uma barreira, mas quebrou instantaneamente. Era uma força e uma fúria além de seu controle. Como ousa um lacaio de um deus supremo pisar aqui? Vou fazer você se arrepender dessa arrogância. Baobabamba fez uma pausa, reunindo poder, e então viu Taizan. Olá. Taizan acenou com a mão. Após um momento de silêncio, Baobabamba falou. O poder de um deus elevado foi sentido aqui. Você ativou o preto. A sombra tremeluziu, testemunhando que Taizan exerce o poder de um deus elevado. Baobabamba ficou sem palavras. Você firmou um contrato diretamente com um deus superior? Dificilmente. Por que eu faria um acordo com esses seres? Isso faz sentido. Espere um momento. A presença de Baobabamba intensificou-se. Como administrador do labirinto, eu ordeno. Revele-se. Seu olhar varreu Taizan.
E um gemido escapou. Também estou confuso. Tarzan desembainhou sua espada. Embora os detalhes fossem desconhecidos, Baobabamba mostrou hostilidade ao poder negro que Tarzan possuía. Baobabamba balançou a cabeça. Não precisa se preocupar. Eu entendo a situação. Não tenho planos de interferir. Isso é um alívio. O poder que você acabou de usar pertence aos deuses superiores. É por isso que pensei que seus asseclas tinham vindo. É confuso. A presença de Baobabamba desapareceu. O labirinto começou a retornar à sua forma original. É muito estranho. Mas como nenhum contrato foi firmado, não tenho planos de intervir. Continue pelo labirinto. As últimas palavras de Baobabamba ecoaram fracamente. Era isso que o mago esperava? Sua presença desapareceu completamente. Essa foi por pouco. Uma existência que não consigo controlar. Existem tais seres espalhados por todo o labirinto. O fantasma falou. Barcaza ficou impressionado. Você deve ter cuidado ao usar isso. Pessoalmente, recomendo não usá-lo. Baobabamba demonstrou intenções assassinas contra Tarzan. Os deuses provavelmente reagiriam de forma semelhante. Deve ser disso que Beatrice estava falando. Ela não iria interferir, mas havia aqueles que poderiam ver isso desfavoravelmente. Tarzan estava se referindo ao poder negro que adquiriu. Este era o poder de um deus elevado. Ao contrário do Twisted Soul Tuning obtido indiretamente, este era o poder que um deus superior possuía. Naturalmente, os seres deste mundo veriam isso de forma desfavorável. Tarzan planejou selar o poder negro, a menos que fosse absolutamente necessário. Os deuses eram egocêntricos e apenas usá-lo representava o risco de matá-lo. Todas as verificações foram concluídas. Agora era hora de descer novamente ao labirinto. Tarzan avançou. Barcaza, aparentemente um pouco animado, o seguiu. Uma cobra transparente apareceu. Barcaza. Koong. Barcaza bateu palmas. A luz surgiu e girou ao redor. A cobra transparente, movendo-se erraticamente para evitá-lo, foi enterrada e desapareceu sob a luz que enchia a sala. Ele ficou mais forte também. Nesse ritmo, ele poderia aguentar até o 60º andar sozinho. É uma bênção do rei. Além disso, uma cobra transparente que ainda não pode ser sentida tem o poder equivalente a um espírito elevado. Esse é o tipo de entidade que estamos enfrentando. Excitante, muito emocionante. A alegria era evidente na voz de Barcaza. Envolvendo-se alegremente no combate, Barcaza permitiu que Tarzan passasse pelo 52º andar sem levantar um dedo. Eles invadiram a sala secreta e confrontaram o chefe. O chefe do 52º andar era um escorpião transparente. Huguong. A luz surgiu. Por ser chefe, o escorpião não caiu facilmente. Distorceu a luz com suas pinças e atacou Barcaza. Barcaza começou a rir. Tarzan não interveio. A vitória foi naturalmente de Barcaza. Porém, não foi uma luta fácil e demorou um tempo considerável. Barcaza riu, sua voz mais enérgica do que Tarzan já tinha ouvido antes. Foi definitivamente a decisão certa seguir o mestre. Pensar que tal lugar existia. Parece que você está satisfeito. Isso é bom. Tarzan verificou as recompensas. Primeiro, as folhas arroxeadas obtidas na sala secreta foram absorvidas pelos guardas de pulso, que possuíam intenções assassinas, potencializando-as. Guardas de pulso com intenção assassina. Guardas de pulso que procuram matar tudo, exceto seu dono. Criado pelo capricho de uma bruxa. Ainda existem aspectos ocultos. Absorveu espinhos de rosas vermelhas, raízes de videiras verdes e folhas amaldiçoadas. O poder de ataque aumentou em 50. Agora, o poder de ataque ultrapassou perfeitamente 2000. Colar do invisível. Usar o colar concede um estado de invisibilidade fraco. A invisibilidade não é quebrada a menos que o usuário ataque alguém ou esbarre em algo. Um equipamento que concede invisibilidade permanente quando usado. Era um equipamento valioso. Os inimigos que Tarzan enfrentou poderiam facilmente detectar a invisibilidade, por isso era desnecessário para ele, mas poderia ser muito útil para várias missões. É essencial ter isso. E então, a recompensa secreta. Você obteve os sapatos do salto para o fim do mundo. Sapatos do salto para o fim do mundo. Há rumores de que os sapatos podem chegar ao fim do mundo. Se isso é verdade ou não, permanece desconhecido. Pode saltar distâncias maiores. Pode se teletransportar a uma distância muito curta. Este efeito só pode ser usado uma vez por hora. Pisque, em. Eles foram bastante impressionantes. Ao contrário do piscar aleatório, ele poderia pular para qualquer lugar que desejasse. Os sapatos que ele usava atualmente também tinham o efeito de eliminar anormalidades de status uma vez por dia, o que era bastante benéfico, mas valia a pena trocar. Tendo trocado todo o seu equipamento, Tarzan desceu ao 53º andar. Preciso descer rapidamente. Muito tempo se passou desde seu último retorno à Terra. Pelo que Tarzan lembrava, não restava muito tempo. Era hora de as coisas que ele construiu serem colocadas em uso. Já era hora. Ele planejou ganhar o máximo possível antes disso. Há muito o que fazer. Tarzan murmurou enquanto descia as escadas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade.
Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.